Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, Conversa Fraterna, com muita alegria, com muita satisfação, e como iniciamos fazendo uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, intitulada Estejamos Atentos, é a mensagem de número 105. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago, capítulo 4, versículo 15. E o Emmanuel faz as seguintes considerações a respeito desse versículo. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino, porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis, atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o destino, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, creamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto em que o Senhor permitir. Bela reflexão, não é, de Emmanuel? Em outras palavras, nossas vidas estão regidas pelas leis do amor, da justiça e da bondade. Tudo que nós fizermos estará sob o domínio dessas leis, né, das quais nós não podemos fugir. Temos uma certa liberdade de ação, que nós denominamos livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é tão mais limitado quanto seja
a nossa evolução espiritual, a nossa compreensão da vida maior, a obediência às leis que regem a vida como um todo. Então estejamos cientes disso e procuremos nos conduzir conforme a vontade de Deus, né? As leis divinas que estão gravadas em nossa consciência e que também estão explicitadas no Evangelho de Jesus, que é a expressão da vontade de Deus e que também tão bem clareada, né, pela doutrina espírita, essa fonte inesgotável de luz e de amor. Então, uma boa tarde, uma boa noite a todos, que Jesus esteja em nossos corações, nos tornando mais receptivos, mais felizes, mais alegres. Nosso boa noite ao Márcio e nosso boa noite ao nosso convidado de hoje, o Alonso Filho, que encontrou um tempinho na sua tão ocupada agenda para vir conversar um pouquinho conosco hoje à noite. E hoje nós abordaremos um tema de suma importância para nós, que é o Sermão do Monte, o caminho para a felicidade. Nosso boa noite, Alonso. Boa noite, Leones, meu querido amigo Leones Soares, boa noite, meu querido Márcio Eduardo, a todos os ouvintes do programa Conversa Fraterna, né? Eu gostei dessa chamada, que a gente às vezes esquece disso, né? Como diz o próprio programa, uma conversa despretensiosa, né? Assim, aquela conversa de quem quer aprender um com o outro, né? E despretensiosa nesse sentido, né? De que a gente não tem... Mestre Jesus. Então, a conversa despretensiosa foi bem a calhar, Leonis. Por isso que eu aceitei o convite, né? Porque se viesse para aqui para falar sobre o Sermão do Monte e Caminho da Felicidade, como se eu fosse o especialista, eu não viria, entendeu? Até porque eu não sou. E essa proposta, como o próprio programa traz, é um tema do interesse do ouvinte, do interesse de cada um. E eu também, como sou ouvinte do seu programa, eu me interesso por esse tema, Sermão do Monte. Estou aprendendo um pouco sobre o Sermão do Monte, aprendendo a viver através dos ensinamentos do Cristo, especialmente tratado no Sermão do Monte. E quando você nos convidou, eu digo, para mim é uma alegria, né, estar aqui no seu programa. A forma como ele é trabalhado, a forma como é dialogado, é uma forma bem interessante, como a proposta do programa, né, de conversar sobre, né? Isso, exatamente. O nosso querido companheiro Alonso integra aqui a Rádio Brasil Espírita e ele apresenta o programa Conversando com Jesus, né? Aprendendo com Jesus. Olha, conversando com Jesus. Daqui a pouco a gente faz um programa, né? Junto, hein? Conversando e aprendendo com Jesus. Gostei. Mas Jesus está sempre a responder os nossos questionamentos, não é? De uma forma ou de outra, Ele sempre faz com que as suas luzes cheguem a gente, né? As nossas interrogações são sempre atendidas. E o Alonso, então, eu estou estranhando aqui, Alonso, que você faltou, você veio incompleto, veio sem uma parte da sua vestimenta física atual dessa presente reencarnação, que é o violão, né? Canta comigo há 40 anos. É um órgão. Mas está no carro, está no carro. O intervalo aqui a gente pega o violão rapidinho e traz para cá. Está bem guardado. Alonso, o nosso tema de hoje é Sermão do Monte, o caminho para a felicidade. E a gente começa lhe fazendo uma pergunta: o que é a felicidade? Essa é uma pergunta que não é uma pergunta fácil, porque depende, vamos dizer assim, de como é que você vê a vida. Por exemplo, se eu tenho uma visão, né, materialista, apenas e tão somente materialista, certamente que a minha visão pode ser, né, eu não sou materialista, não posso afirmar, mas pelo pouco que a gente conhece, pode ser que eu me fixe apenas então somente nas coisas materiais. E mesmo eu sendo um espiritualista, aquele que acredita que existe algo além da matéria, posso ter inclusive comportamentos materialistas. Não tenho dúvida disso, né? Porque é uma forma de agir.
Então, bom, se eu pensar de forma materialista, eu vou fixar a minha felicidade na conquista dos bens materiais, na conquista do poder, na conquista da fama, né? Ou seja, em coisas que são externas. Se eu tenho uma visão espiritualista, e no meu caso particularmente uma visão espírita, né, que é essa visão que eu estou construindo para mim, dentro dessa doutrina maravilhosa, como você bem falou, que aclara todo o ensinamento do Cristo, aí eu já tenho uma visão diferente, porque eu tenho que observar que tudo mais de material, que é importante também, não é, são recursos didáticos para a minha caminhada, para a minha evolução. Então eu vou utilizar os bens materiais, sim, mas utilizar principalmente para que eu possa seguir adiante, não apenas os bens materiais para mim, não é? Porque a gente tem que lembrar de que os bens, na verdade, tudo pertence a Deus, estão comigo por empréstimo, sou apenas usufrutuário. E eu, como um aluno da Terra, da Escola Terra, eu preciso estar imbuído do propósito de compartilhar as coisas com as pessoas. Então, a conquista da felicidade, a felicidade em si, não se resume aos bens materiais, mas sim a conquista, digamos, vamos usar, já entrando no nosso tema, conquista de instrumentais, de ferramentas, e por dizer de características, desenvolver características no espírito que venha me confortar na minha caminhada. A gente vai ver no Sermão do Monte, no maior discurso que Jesus podia trazer para nós. Eu gosto de brincar, Leônidas, dizer assim, Jesus é tão pedagogo, né, que nos tempos atuais ele reuniu todo mundo num aulão, né, um aulão assim no monte, e fez para que a gente pudesse passar no Enem espiritual, né, que é a nossa evolução. Ele fez um grande resumo de toda a sua doutrina, para que nós pudéssemos ali, no Sermão do Monte, encontrar as ferramentas necessárias para o despertar. Ali ele indica como fazer, não é? Como conquistar a felicidade. E a felicidade enquanto estado de espírito. É claro que Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele mostra que a felicidade, Leônidas, ela está proporcional ao grau evolutivo, né? Dependendo do seu grau evolutivo, você vai estar feliz. Por exemplo, uma coisa básica, uma criança, se você de 2 anos de idade, 3 anos de idade, para ela a felicidade, estar feliz, por exemplo, pode estar com o carrinho dela ali, e de preferência com o pai ou a mãe perto, os pais brincando com ele, dando atenção. O pai e a mãe não estão com o celular, nem mexendo em WhatsApp, porque o WhatsApp é uma ferramenta importante, mas ela tem que ser bem dosado o seu uso. Então, a criança vai estar feliz de estar o pai e a mãe ali com ele, brincando. Hoje em dia, em tempos modernos, eu diria justamente isso. O pai e a mãe não estão pegando o celular e dando atenção à criança, já é motivo de felicidade. E aí, à medida que você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai ampliando o seu espectro, né, com relação ao que você pretende na vida. A visão espírita, né, da felicidade é uma visão da auto-felicidade, da construção da felicidade, mas não daquela felicidade egoísta só para mim, né? Porque Emmanuel nos traz que a felicidade ela é uma construção diária nossa, é uma página que a gente está escrevendo diariamente. André Luiz, junto com Chico Xavier, nos diz que a felicidade que se colhe é a felicidade que se semeia, né? Então, eu diria que a felicidade ela é uma palavra, digamos, de muitos sentidos. Depende qual abordagem que você tem, que você vai. Agora, uma coisa pode ter certeza, se nós buscarmos para a doutrina espírita, Allan Kardec conversando com os espíritos, se não me engano, na questão 922, por aí, por volta disso aí, ele traz, 920, 922, por aí, ele pergunta aos espíritos se não existe, né? Porque as pessoas costumam vir falar, não, a felicidade não é da terra, né? Não é bem assim. Os espíritos esclarecem que a felicidade sem mescla, a felicidade sem problema, a felicidade, digamos, plena, né? A felicidade plena, ela não é do mundo da terra ainda, porque o próprio Cristo, nosso Senhor, nos disse que o seu reino não era deste mundo ainda, não é agora, porque ele veio para nos mostrar a conquista do reino de Deus em nós e construirmos ao redor de nós e onde vivemos esse reino, né? Essa felicidade. E ela vai se dar, obviamente, a partir do cumprimento integral das leis de Deus. Mas Kardec, para nos auxiliar, Kardec, a gente sabe, Kardec é de uma família de magistrados, né? E eu acho que esse viés de advogado também, que ele tinha, além de ser pedagogo, cientista, estudioso, homem, vamos falar aqui das qualidades de Kardec, que a gente vai passar a noite toda. Kardec vai, nos ajuda, conversa com os espíritos, mas não tem digamos assim, uma parcela de felicidade, o que pudesse ser assim, todo mundo pode ter, qualquer um pode ter, que fosse comum a todos. Os espíritos, de forma, eu achei interessante a forma da resposta a Leônidas. Ele diz assim: a felicidade do ponto de vista material,
é a posse do necessário. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que coisa interessante. Então, do ponto de vista material, se eu Alonso, que isso é importante a gente estar atento, se eu, Alonso, me esforço para ter o necessário de uma vida digna, né? Por exemplo, se eu tenho 4 pares de sapato e só uso 2, né, para o meu trabalho, tem 2 pares de sapato, eu podia estar com alguém, né? E a gente tem muito bem, a gente sabe disso, muita coisa acumulada em casa, abrir o guarda-roupa, depois eu vou usar, depois ele não usa nunca, né? Então, é a posse do necessário. E aí, do ponto de vista moral, e a gente lembra de que a moral está ligada ao comportamento, né? Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ter alguns comportamentos que ferem a própria lei de Deus, que vai distinguir entre o bem e o mal, que é o livre-arbítrio que você falou logo no começo do programa, saber escolher, né? Então, do ponto de vista moral, essa felicidade, ela se reflete na consciência tranquila e na fé no futuro. A consciência tranquila não é a consciência daquele que não erra, sabe, Márcio? Que não erra, não, consciência daquele que busca, Leones, acertar, que busca, né, entrar em sintonia com a lei que está em si, né? Que já que a lei de Deus, questão 621, nos mostra que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, a partir do momento que os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, elas buscam se conformar com a lei de Deus que está em mim, aí posso dizer que estou feliz. E a fé no futuro? A fé em Deus. Sem a fé em Deus, não há, digamos assim, como você nem seguir adiante, porque tem determinadas situações, o ouvinte que agora prestigia, né, nosso bate-papo aqui na Conversa Fraterna com Leones, pela Rádio Brasil Espírita, ele sabe muito bem, tem determinadas dificuldades, situações que a gente passa, que se não tiver fé, a gente não segue adiante. E é preciso ter fé. Fé é força espiritual. Fé é acreditar que existe uma inteligência suprema, né? E não é só inteligência suprema, é causa primária, ou seja, é o amor supremo cuidando de nós. Eu fico muito feliz quando vejo aquela definição de Kardec na Gênese, né? Quando ele vai lá e diz assim: providência divina é a solicitude do Criador para cada criatura nas mais mínimas coisas. Eu gosto de repetir essa definição onde eu vou, para a gente saber, Deus cuida, Deus vela. Emmanuel, na mensagem Ato de Fé, nos chama a atenção para tudo o que acontece é da permissão de Deus. Ele diz até assim: no que acontece, Deus faz o melhor possível para nós e o melhor para nós, na busca da nossa própria evolução. Então, o que é que eu penso? Eu penso que Leão diz que a felicidade ela tem esse viés, sabe, mais amplo do que simplesmente a aquisição de bens materiais. A propósito, inclusive, né, eu quero até, você sabe que eu tomei água de janeiro, fevereiro e março, né? Quando você precisar interromper aí, me interrompa, porque eu gosto de conversar. E eu trouxe, Leones, até aqui uma coisa interessante. Eu em casa localizei uma revista que você já deve ter ouvido, você ouvinte, já deve ter ouvido falar da Revista Internacional do Espiritismo, né? É uma revista interessante, que ela é tão antiga que a gente nem assim, tem muita gente que nem conhece ainda, né? Ela é a publicação doutrinária fundada, essa revista, por Cabachuta. Sabe quando? Em 15 de fevereiro de 1925. Imagina, uma revista antiga, né? E aí ela vem sendo publicada. Aí eu peguei essa revista, você também estava em casa, eu fazia uma palestra sobre o Sermão do Monte e a Felicidade, e vou ler um pouco para buscar a inspiração do mais alto, né? Porque a gente sem os espíritos nos auxiliando na caminhada fica difícil. E descobri, né, essa revista que trata da psicologia da felicidade. E aí, Leones, é interessante, eu queria passar para você rapidamente, só para a gente já ir aprofundando essa questão da felicidade, antes da gente ir lá para o Sermão do Monte, fazendo aquela. Antes da gente subir o monte, vamos aqui, né? Há um psicólogo, né, que é o nome dele, Martin Seligman, né, da Universidade da Pensilvânia, né? Ele é interessante, é um psicólogo, Leones, que ele quase 30 anos tratando com pessoas com depressão. Aí uma vez ele parou, quis inverter a situação. Ele disse: não, peraí, agora eu quero tratar um pouco, conversar um pouco, entender um pouco mais sobre as pessoas felizes. Eu vou fazer isso diferente. E o que ele começou a fazer? Ele começou então a buscar isso, a estudar, pesquisar, e lançou o livro, inclusive, Felicidade Autêntica, baseado, interessante, falando muito, né, da chamada psicologia positiva,
né? A psicologia positiva é a psicologia que ela tem por objetivo determinar qual é o valor das emoções boas no nosso equilíbrio físico e mental. Olha que coisa interessante. Psicologia positiva, ela, por exemplo, você sabe que a raiva, ter mágoa dos outros, vai contribuir para o meu equilíbrio físico, mental? Não. Então, não é uma emoção boa. Mas, por exemplo, a alegria, como diz Jesus lá no Boa Nova, né? Que Pedro vai conversar com Jesus sobre aquela transformação da água no vinho, né? Lá na boda de Caná, e vou falar rapidamente para não dizer muito do assunto, mas que está relacionado. Quando Pedro vai conversar com Jesus achando que Jesus poderia estar fomentando a embriaguez, né? Transformando água em vinho, né? E Jesus, logicamente, na sua sabedoria infinita, que sempre deixava para o momento certo, da forma certa para falar. No momento que Pedro estava já pronto para ouvir, Jesus chegou para ele e fez: Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Imagine. Por quê? Porque Jesus sabia a dificuldade que ia passar, como é que ia ficar o constrangimento da pessoa num casamento acabando o vinho, né? Então, mostrando que essa emoção boa, essa alegria verdadeira de servir, ou seja, o ser divino vir à tona, percebe? Essa alegria, essa boa emoção, ela com certeza influencia no nosso equilíbrio psicofisiológico e nos auxilia a manter a caminhada. Então, esse psicólogo, o que ele fez? Ele fez umas pesquisas, sabe, Leonis? Ele fez umas pesquisas e disse: olha, deixa eu ver como é que é esse negócio, porque ele sabe que as pessoas que elas mais alegres, mais felizes, até o sistema imunológico, né, é melhor, funciona melhor, a pressão funciona tranquila, né? O que é que ele fez? Ele fez um estudo pesquisando a vida de 180 freiras. 180 freiras. E por que ele preferiu as freiras? Por quê? Porque essas freiras, ela tem uma dieta. Bom, é alguém que ele imaginou assim, ó. As freiras têm algumas influências externas que não vão atuar nelas. Por exemplo, elas não bebem, não fumam, não bebem bebida alcoólica, não usam drogas, não tem, por exemplo, a pseudo-ilusão do sexo livre, que muita gente pensa que isso é felicidade. Não é? E a gente sabe que o sexo é algo sagrado, mas é o sexo com sentimento que traz a felicidade. Então, percebendo que as freiras, como fosse assim, pega pessoas que não têm outras influências, vamos ver essas freiras como é que são. E ele fez uma pesquisa com elas e detectou, é interessante isso, caro ouvinte, ele detectou que 90% dessas 180 freiras que eram alegres atingiam os 80 anos. Enquanto que apenas 34% das freiras, daquelas que eram mais fechadas, mais carrancudas, conseguiam chegar aos 80 anos. Mostrando que a alegria, a felicidade, de ser alegre, influenciava na longevidade. E aí ele ficou com esse questionamento. Espera aí, então, tem a ver, será que o dinheiro tem a ver? Porque algumas pessoas pensam, costuma-se dizer como? Não, felicidade, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito. Pode até ser, mas eu não posso ter o dinheiro como meta de felicidade. Muito menos, por exemplo, você que é jovem, que está nos ouvindo agora pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Você que já baixou o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, você pode estar na hora de escolher sua profissão. A melhor opção não é o dinheiro, não é a remuneração para você escolher a profissão. É o que vai te fazer feliz. Se é feliz, o dinheiro, se acabar o dinheiro, deixou de ser feliz? Não, porque a felicidade é algo muito mais além. E às vezes a gente tem exemplo que às vezes nem dá importância e o conhecimento vai além da leitura codificada. E eu vou me permitir, você me permitam, eu vou falar um minuto, praticamente 1 minuto e meio, sobre meu pai, seu Alonso, quarta série. Meu pai tinha um estacionamento, o estacionamento faliu, né? E o pai passava lá e disse: pai, como é que está o estacionamento? Ele disse: o negócio não está bom não, porque só entra cachorro e bicicleta que não paga. E assim ainda tirava onda, né? Aí eu brincando com ele, Leon, ele rindo, como é que o senhor está aí feliz rindo, sem dinheiro? Ele olhou para mim e me deu uma lição de vida que eu nunca esqueci. Seu Alonso disse assim mesmo: meu filho, desde quando eu preciso de dinheiro para ficar feliz, para ficar alegre? Desde quando eu preciso para ter alegria, eu preciso de dinheiro? A minha alegria é a minha alegria. E é sério, ele, quarta série, sem um centavo no bolso, e rindo com os amigos, conversando. Uma lição de vida.
que remete ao estudo desse psicólogo do Martin Seligman. Quando ele faz uma pesquisa na revista Forbes, que todo mundo conhece, revista americana. Ele pesquisou com mais de 400 pessoas, 400 ricos. Dinheiro, gente, é dinheiro mesmo, não é pouco não. A revista Forbes, você sabe que só entra na revista Forbes os top da fortuna. E ele conseguiu averiguar que a maioria dessas pessoas não eram mais felizes do que as pessoas de classe média, que tinham uma família, que tinham um convívio com os amigos, que sabia valorizar, por exemplo, uma caminhada junto à natureza. Tudo isso nos leva a concluir que o problema não está em colocar o dinheiro nas coisas, né? Nos objetos, nas coisas externas, mas em saber construí-la internamente, né? E a riqueza é um caminho assim difícil para a gente conseguir manter esse lado humano nosso, não é? E quando a gente se afasta do outro, a gente está criando um obstáculo muito grande à nossa felicidade, né? Por isso que Jesus disse, mais fácil um camelo entrar nos reinos dos céus do que um rico, não é? É mais fácil o camelo passar, que o camelo era um cabo, não é? O cabo, que era a mesma corda, base, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos de Deus. Jesus não estava discriminando o rico, mas nos mostrando que a riqueza pode significar um grande obstáculo à nossa felicidade, né? É um grande desafio, não é? E para isso é preciso ter um equilíbrio, porque tem algumas pessoas ricas, felizes, não é? Que conseguem, como você falou ainda há pouco, compartilhar essa riqueza. Compartilhar a riqueza não significa você sair distribuindo por aí as coisas, não é nesse sentido. Mas é de auxiliar criar oportunidades para outro. Gerar empregos. Gerar emprego, não deixar o dinheiro guardado no baú, não é? Fazer ele circular. Porque o dinheiro digamos assim, é um sangue, né? O sangue que faz circular a riqueza, as possibilidades de trabalho, de realização, de sustentação. Então é maravilhoso isso. O problema do dinheiro, já que você tratou desse ponto muito interessante, um tema atual, é quando a gente mistura ele com uma dose de egoísmo e de orgulho. Quando a gente pega esses dois defeitinhos que atrapalham um pouco a nossa evolução, e primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, e assim vai, né? E sempre, e esquece, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a utilidade da fortuna, da riqueza. Próprio gerar saúde, gera benefícios, como a gente falou, gera emprego, oportunidades. O dinheiro em si não é ruim. Na verdade, é o uso que deve ser equilibrado. Mas é interessante, então, quando ele faz esse estudo, ele mostra, ele percebe, não é, que o fato de se ter dinheiro não significa dizer de ser ou não feliz, vai depender muito do uso. E ele trata uma outra questão que eu achei bem legal mesmo, quando ele faz uma associação. Então, como é que fica então o poder de compra? Não é? O poder de compra nosso, será que influencia na felicidade? O simplesmente ter o poder aquisitivo? Aí ele fez mais uma pesquisa. Essa pesquisa desta feita, ele fez com 1.000 pessoas em 40 países. Entende? O que é que ele fez? Ele disse, olha, o poder de compra em si, não o dinheiro, o poder de compra traz felicidade? Ele fez uma pesquisa. 1.000 pessoas em 40 países, né? Dessas 1.000 pessoas, desses países todos, ele pegou, obviamente, aquele mais satisfeito, que foi a Suíça, né? Tirando as suas mazelas com relação aos materialismos, a atuação materialista que alguns lá têm. Botou o Brasil, e o Brasil ficou em 10º lugar. Olha, interessante. A pessoa em 10º lugar mas ficou na frente da Itália, que é um país com poder de compra maior do que o nosso. E ele ficou então questionando isso. Bom, então peraí, então quer dizer que o poder de compra em si, não é? Já que o italiano tem um poder de compra maior do que o brasileiro, e o brasileiro tem um nível de satisfação e de felicidade maior, o que equivale a dizer então que tem algo mais. E esse algo mais ele começou a buscar. Então será que a beleza física? E ele percebeu, fez algumas pesquisas, percebeu, por exemplo, uma mulher como Marilyn Monroe, uma mulher linda e feliz, profundamente feliz,
e outras pessoas que você for observar hoje na mídia, basta pesquisar nas redes sociais, você vai ver, muita gente com dinheiro, muita gente infeliz. Aí ele começou a perceber por quê? Porque tudo isso, ele percebeu que o corpo em si, ele não representa, o corpo belo em si, não representa o espírito, a felicidade. Eu posso estar muito bonito por fora e por dentro não está. Os meus conflitos, as minhas necessidades de enfrentamento, dos meus desafios, não posso estar tratando diretamente da minha felicidade. Por isso que nós, então, aprofundar em cima do nosso tema, né, nós lembramos de que tem um guia e modelo da humanidade, que veio para nos ensinar, para nos orientar, para mostrar que existe algo além que transcende a questão material, que é a questão espiritual. Então Jesus veio, esteve aqui presente e deu o exemplo. Mas, como tinha falado no começo, ele fez aquele aulão, juntou, registrado por Mateus, obviamente, que tem o registro de Lucas, mas registrado por Mateus, 111 versículos. Onde nesses 111 versículos Jesus traz diretrizes para a felicidade, para a verdadeira felicidade, para a conquista das virtudes, porque é através das conquistas das virtudes que nós seremos verdadeiramente felizes. Jesus, então, ele está nesse trabalho, para nós, ele vem trazer a importância, não é, do Sermão do Monte enquanto uma declaração de princípios. Pode falar que quando se fala discurso, porque é algo formal mesmo, Jesus veio trazer uma plataforma, né, para o espírito imortal ser feliz. Nós que precisamos subir o monte, né, nós precisamos subir esse monte de nós mesmos, nós precisamos conhecer o Sermão do Monte. É tão importante o Sermão do Monte, como todo mundo conhece, que o próprio Mahatma Gandhi, né, essa alma iluminada que vive aqui auxiliar na evolução do planeta, libertando a Índia do jugo da Inglaterra, chegou ao ponto de dizer, analisando a felicidade do mundo, a situação econômica, o que estava acontecendo no mundo, ele disse que se todos os livros sagrados, os religiosos, os códigos religiosos fossem perdidos, mas permanecesse o Sermão do Monte, nada teria sido perdido, mostrando a importância do Sermão do Monte, mostrando que o Sermão do Monte, na verdade, traz princípios para a regeneração de todo o mundo. Nós estamos no planeta Terra para nos transformarmos, para sair dessa situação de provas e expiações, para transitar na regeneração e construir um mundo feliz. E esse mundo feliz vai depender de eu seguir essas diretrizes. E essas diretrizes, Jesus tem várias, mas eu gostaria de centralizar principalmente nas bem-aventuranças. Isso, porque às vezes as pessoas... Mas é destacar, Léo, porque às vezes quando a gente fala Sermão do Monte, as pessoas lembram da bem-aventurança. E o Sermão do Monte não é só a bem-aventurança. O Sermão do Monte, na verdade, eles são 111 incisos, falando da área jurídica, versículos. Veja, é do capítulo 5 ao capítulo 7 o Sermão do Monte. O Sermão do Monte não só são as bem-aventuranças. É porque alguns autores, eles tratam mais da bem-aventurança. Tudo bem. Por quê? Porque, digamos assim, as bem-aventuranças são justamente o resumo do resumo. Se o Sermão do Monte, não é? Digamos assim, se o código moral de Jesus resumido naquele momento, né? Tão bem retratado, por exemplo, por Humberto de Campos, no Boa Nova, quando ele mostra que Jesus efetivamente estava ali, seus discípulos acompanharam, Pedro, Tiago, né? O Levi, Mateus, né? Acompanharam ele a um dos montes, né? Para poder conversar com a coletividade. Na verdade, Jesus muito interessado em também dar diretrizes para os seus discípulos, que ele traz também diretrizes para os discípulos. Jesus estava dirigindo principalmente àqueles sofredores, aos vencidos, aos sofridos, aos cansados, aos sobrecarregados. Então, quando Jesus destaca de início as bem-aventuranças, que são 8, essas bem-aventuranças estão no começo do Sermão do Monte, não é só o Sermão do Monte. Então, Sermão do Monte, eu achava assim, quando eu não estava... comecei a ler pensando que não, quando falava de Sermão do Monte, bem-aventurança, não é. É porque o Sermão do Monte, ele está na introdução do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, elas são, digamos assim, o próprio nome, tanto é que tem algumas traduções que falam de feliz, não de bem-aventurados, isso não, diz feliz, por quê? Porque a bem-aventurança, elas são, digamos, condição de felicidade, é a ação e o resultado. Então, por exemplo, a primeira e mais importante, a base, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E aí eu quero dizer, claro, que nossa leitura, a gente está trazendo em cima do Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, que
que todo mundo conhece, né? Editado pela FEB. E nesse daqui, quando ele diz assim, vendo as turbas, as multidões, porque é muita gente, eram centenas de pessoas. Humberto de Campos narra muito bem isso no Boa Nova, centenas de pessoas. Primeiro que essas pessoas já acorriam aos discípulos, né? Pedro era visitado, André visitava as pessoas, o sofrimento, sabiam que o Messias, né? Jesus, o Nazareno, estava ali e conseguia aliviar as dores, eles iam, e eles buscavam primeiramente o aumento dos seus discípulos, e muita gente estava vindo. Humberto de Campos, inclusive, ele traz, eu acho interessante registrar isso, são de vários locais, né? Quando ele cita aqui, ele fala que vem, habitantes de Corazim, de Magdala, de Betsaida, de Dalmanuta e outras aldeias importantes. Bem interessante. Então, muita gente que veio para acompanhar, né, as orientações de Jesus, não necessariamente esperando que fosse Leones, que Jesus fosse fazer essa pregação. Mas Jesus, na sua sapiência, sabia que aquela multidão toda precisava ouvir, né, essas diretrizes. Você está fazendo referência ao Boa Nova, contida no livro Boa Nova, qual que fala, é o capítulo? É o capítulo 11. Sim. É o capítulo 11, quando ele fala, né, o Sermão do Monte. Né? Humberto de Campos vai buscar, porque esse livro, por exemplo, esse livro Boa Nova é muito interessante, que é o Boa Nova, trata especificamente do Evangelho. Ele recolhe, né, 30 episódios da vida do Cristo, porque é muita coisa, né? Esse livro é riquíssimo. É riquíssimo, é fantástico. Né? É um livro que ele nos mostra que os discípulos, né, que eram os mais visados pela multidão, eles o tempo todo ficavam procurando, as pessoas procurando, esperando o benefício, né? Sabia que Jesus tinha virtude, né? Jesus tinha poder para auxiliá-los, para orientá-los, inclusive curá-los quando podiam auxiliá-los e segurar, porque Jesus sempre propunha que a gente fizesse. E a proposta da doutrina espírita, inclusive, é essa, é agir. Por isso que a bem-aventurança, ela dá a ação e o resultado. Ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja como é interessante. Bem-aventurado, ou seja, feliz será aquele que é pobre em espírito. E não é o pobre de espírito, quer dizer, a pessoa diz, aquele é um pobre de espírito. Não. Você pode, aquele que não age de acordo com a lei do amor, ele pode ser chamado de um espírito ainda pobre, que não descobriu a riqueza que existe dentro de si, principalmente o amor e a sabedoria que ele pode conquistar. Mas aí o pobre em espírito é o simples, é o humilde, é aquele, inclusive, que se acha em condição de enxergar as próprias dificuldades, analisar os próprios defeitos. Quão difícil, meu irmão Leones, é a gente parar olhar para o próprio defeito, não é? E não há como ter felicidade sem ter humildade. Ao contrário, é o orgulho que é o oposto da humildade, que Jesus tanto combateu quando esteve aqui, é o orgulho, uma das maiores fontes de infelicidade. Quer ver o exemplo? Você é um palestrante famoso, conhecido, vai para o local, as pessoas, ninguém lhe chama para sentar à mesa. Se você não tiver trabalhado a vaidade, o orgulho, se você não tiver trabalhado em si a humildade, despertar a humildade, vai ficar com raiva, vai ficar chateado. Olha a infelicidade aí. O orgulhoso sofre, como sofre o egoísta, como sofre o ciumento, como sofre o invejoso. Então, as bem-aventuranças são condições de felicidade, onde Jesus mostra qual é a meta e o que tem que ser feito. Então, e qual é o resultado de eu agir dessa forma. Então, o Sermão do Monte, ele traz diretrizes para a nossa felicidade, para a verdadeira felicidade. Mas vamos mencionar alguma coisa. A gente está falando do monte, das belezas do monte, mas não estamos falando no monte. Vamos falar um pouquinho sobre o monte, mas não é que isso é que o conteúdo. Não é isso que ele estava falando? Bem-aventurados os pobres de espírito, tratando de humildade. A humildade é a principal bem-aventurança. Depois vem o que? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, que é a segunda bem-aventurança, que trata principalmente da resignação, da resiliência, não é? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos aclara também, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos aclara essa bem-aventurança, quando ele bem-aventurados os aflitos, porque a doutrina espírita vem aclarar que não serão todos os bem-aventurados, todos os aflitos, serão aqueles que sabem sofrer, aqueles que têm consciência de que vivenciam situações que são trabalhosas para si,
mas que são resultado das suas próprias ações. Então, a partir do momento em que eu enxergo Deus como um Deus justo, um Deus que é plena justiça, o que eu estou vivenciando, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, é o resultado ou das minhas ações nessa existência ou de outras existências. Então, o bem-aventurado os aflitos, porque eles serão consolados, não serão todos que serão consolados. A doutrina espírita esclarece isso. Fortalece essa bem-aventurança. Não basta apenas sofrer, é preciso saber sofrer. É o que na doutrina espírita nos traz o bem sofrer e o mal sofrer, né? E aí o bem sofrer, quem é que sabe bem sofrer? Aquele que tem resignação. Quem é bem-aventurado é aquele aflito que tem resignação. Resignação é a obediência do coração, é a submissão à vontade de Deus, à lei de Deus. Porque a partir do momento em que eu busco cumprir a lei de Deus, aí eu vou para o livro, parte terceira do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, que ele me diz que eu construo a felicidade à medida que eu cumpro as leis de Deus. Mas também tem a resiliência, que é você ter essa capacidade de se adaptar a situações de dificuldade. Por exemplo, você que está nos ouvindo agora, de repente você está com câncer. E aí? O que vai acontecer? Acabou o mundo? Não. É submissão da vontade de Deus e busca para resolver. E ir atrás, e buscar a sua saúde, cuidar de si. Até porque aquela pessoa que, por exemplo, não passou pela primeira, a bem-aventurança da humildade, bem-aventurados os pobres de espírito, como é que ele vai ter condição de parar para examinar que ele pode estar agindo errado? Que a própria conduta dele pode estar trazendo resultado. Doença é desarmonia do espírito que está descumprindo a lei de Deus. Isso é doença. E eu não sou médico, não. Isso é doença da visão espírita. O Chico mesmo dizia que a doença, para dizer com Emmanuel, que a doença é o espírito colocando para fora o que não lhe pertence. Não é, nós somos, essencialmente, nós somos puros. Concretamente, nós vamos fazer isso a partir das encarnações que vamos ver esse ano, saindo da simplicidade e da ignorância para alcançar o modelo crístico. Jesus, quando traz essas bem-aventuranças, ele está mostrando o caminho das pedras. Então ele começa mostrando a humildade, a necessidade de você ser humilde, de você reconhecer-se como espírito imortal, mas reconhecer o seu degrau, e que você precisa ascender a partir da sua postura. É a simplicidade também que está inserida aqui. E você vai para a terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Já vai um recado para nós. Qualquer pessoa, você olha, Jesus, aí, durante o Sermão do Monte, mais na frente lá, Jesus vai falar daquele que desraca para o seu irmão, já está sendo considerado, né, infrator da lei de Deus. Ou seja, aquele que desdenha do outro. É o que nós costumamos dizer, é bom brincar com o outro, mas não brincar do outro, rir com o outro, mas não rir do outro. Então, é preciso a gente trazer também essas bem-aventuranças para a nossa vida, porque ela é regra de vida, regra de conduta. Essas bem-aventuranças, nós estamos falando só das 8. Né? Se observar o Sermão do Monte tem uma divisão muito boa que Haroldo faz, que ele trata essas bem-aventuranças, ele trata da missão dos espíritos, dos discípulos, que somos todos nós, né? É bom deixar claro, por exemplo, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, né? Ele não está dizendo só para os discípulos que estavam com ele, não. Todas as pessoas que buscam o bem como conduta, que buscam agir de forma correta, que buscam seguir o ensinamento do Cristo, é discípulo dele. Discípulo é aquele que se submete à disciplina do Mestre. E todos nós podemos ser. Então traz isso, vem trazer também a lei, a justiça e o reino. Também está no Sermão do Monte. Por isso que eu estou falando, o Sermão do Monte não é só as bem-aventuranças. É muito amplo, né? É amplo, mas essas bem-aventuranças, essas 8. De ética, de comportamento, né? Objetivando a nossa felicidade, né? Aliás, até o motivo do tema de hoje é como alcançar essa felicidade que normalmente nós buscamos fora, né? Eu só um parênteses trazendo a coisa mais para um nível assim do cotidiano. Eu recebi um vídeo hoje que mostrava, eu tenho a impressão que no Japão, não sei bem, um senhor com uma moto, ele estava numa via pública, numa praça assim, a moto num tapete vermelho, era uma super moto, as pessoas em volta, o trânsito parando, a moto toda dourada, né? E ele feliz ali ao lado da moto, cheio de objetos
a moto toda dourada, né? Cheia de detalhes dourados. Eu tenho a impressão que aquilo é ouro. E ele, por outro lado, também cheio de coisas douradas. Eu não sei se era ouro realmente, mas pelo menos simbolizava ali o ouro. E eu cá pensando, eu digo, às vezes, como a felicidade, entre aspas, pode ser tão cara, né? Quando a gente pode obtê-la de uma forma tão mais eficaz. E que isso, na verdade, a gente está brincando um pouco, mas não se trata de felicidade, não. Se trata de uma alegria momentânea. Momentânea, fugaz, temporária e externa. Porque, por exemplo, nós sabemos que quando desencarnamos, os nossos bens passam para a mão dos herdeiros. E quando a gente encarnar de novo, não teremos aqueles bens. Se fez mau uso, vem sem bem mesmo, que é para aprender a compartilhar. Então, e até mesmo, Alonso, mesmo antes disso, aqui mesmo, de repente, aquela alegria cessa. E se ela não estiver dentro de você, ela se vai, né? Ela se vai. Cessou o momento ali daquela satisfação, daquele atendimento, muitas vezes, das necessidades do ego, do indivíduo, aí vai embora e a pessoa volta ao seu estado normal muitas vezes de vazio, de ócio, de tristeza, né? Porque a alegria se foi. Então a alegria a gente poderia dizer que é algo que vem de fora para dentro, né? Enquanto a felicidade é algo que está dentro de nós. E quando a gente solidifica bem, constrói bem os nossos valores, essa felicidade passa a ser quase que inatingível por aquilo que está acontecendo externamente. Né? E a associação que a gente faz com o tema, olha só, Sermão do Monte, Caminho da Felicidade. Por quê? A felicidade real é o amor e a sabedoria. É a sublimidade do sentimento e digamos assim, a exponência do conhecimento com humildade. Então, que é a sabedoria. Então, eu serei plenamente feliz quando eu amar incondicionalmente e quando o meu conhecimento servir para mim, para a coletividade. Quando se for utilizado com humildade, quando eu for sábio. E isso não é de uma encarnação só, mas eu preciso construir isso. Então, se a felicidade é isso, a felicidade é o reino de Deus. O reino de Deus é a felicidade plena. E como é que eu alcanço a felicidade plena? Como Jesus disse já através de Lucas, o reino de Deus está dentro de vós, o reino dos céus está dentro de vós. Então a felicidade é dentro de mim, como você bem notou. Se a felicidade é dentro de mim, eu preciso, digamos, acessar essa felicidade buscando, não só, por exemplo, meditação para começar a me conhecer mais, autoconhecimento, mas também começar a me esforçar para praticar essas bem-aventuranças que Jesus fala, começando pela humildade. Da humildade para ir para a resignação, através para se tornar um bem-aventurado enquanto aflito, mesmo aflito, mas resignado, lutando, não conformado. É diferente. Não é você se conformar, estou doente, é para morrer. Não. Eu acolher o que veio, mas eu me esforçar para superar isso. Porque eu posso, inclusive, ter pedido isso, para que eu possa vivenciar essa experiência e eu superar essa experiência através da fé. Eu posso fazer isso. Eu conversava hoje com uma amiga nossa, que é inclusive católica, né? E ela ficou muito chateada porque, imagine como é interessante, né? Você trouxe o cotidiano, vamos ver aí. Roubaram o celular dela. E ela chegou para mim e fez, poxa, eu fiquei triste, porque como é que Deus faz isso comigo? Repare. Eu digo, olha, o bem vem de Deus, o mal vem do homem. Não vamos confundir. Mas Deus permitiu. Sim, Deus permitiu, porque certamente Ele sabe das coisas melhor do que eu e você. Nós vivemos submissos a leis eternas, perfeitas, e o retorno das ações são os retornos das ações que nós fazemos, são resultados que nós nem sabemos, pode ter sido nessa existência ou não, mas como você não acredita em reencarnação, eu não vou discutir com você, mas se você entender Deus como um ser perfeito, absolutamente perfeito, Ele também é perfeito na justiça, e ninguém vive em justiça. E aí eu tive a oportunidade, mas se tivesse entendido essa história que eu vou dizer a você agora, uma determinada pessoa, né, é narrado pelo De Luca, né, de São Paulo, que uma determinada pessoa estava reclamando porque simplesmente
ele contribuía na casa espírita, ajudava aqui só e tal, e de vez em quando o açouguezinho dele era roubado. Mas como é que pode? Aí numa reunião, né, foi no atendimento espiritual, conversando com o amigo espiritual, e ele disse: poxa, por que é que eu ajudo tudo, faço caridade, dou as coisas e tal, e de repente o meu açougue, de vez em quando é assaltado? Por quê? Aí o amigo espiritual que estava atendendo através do médium, do atendimento, diz assim: você está preparado para ouvir? Todos. Você tira aquele pesozinho que você botou na balança para pesar menos de 1 quilo. Ele ficou todo sem jeito. Ou seja, essa sua atitude errada, pequena atitude errada, está gerando uma energia que você está atraindo para você isso. Porque, por exemplo, tem 10, 15 carros ali estacionados, só o seu é arranhado. Percebe? Então, às vezes, as pessoas não sabem o que está acontecendo. É reação, é atração. A caridade que eu pratico fica impregnada em mim. O mal também, né? E atrai para mim. Por isso a importância da postura da bem-aventurança, de a gente ter regras de conduta. Por exemplo, quando a gente diz assim: bem-aventurados, está aqui no Evangelho, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aí às vezes a pessoa pensa: então, porque eu sou injustiçado, vou ser saciado. Não. Na minha compreensão, ter fome e sede de justiça é você ser justo, é você nas suas atitudes ser justo. Então, se você é justo, vai voltar para você a justiça. Jesus falou: a cada um segundo as suas obras, então vai retornar para mim. Então não é eu estar buscando justiça, é eu estar sendo justo. Porque o hábito nosso, às vezes, é de querer que as coisas venham para a gente sem um esforço. Quando sabe que a proposta da doutrina espírita é de aperfeiçoamento espiritual, é de desenvolvimento do nosso potencial afetivo e intelectual, é desenvolvimento através da experiência no plano físico, para construir a felicidade através do cumprimento dos nossos deveres, tanto deveres do nível material quanto moral. Então, a felicidade é a relativa posição de cada um. Cada um pode, se quiser, não é, construir a própria felicidade a partir do momento em que ele não faz para o outro o que não quer que o outro faça para ele, ou faz para o outro e gosta que faz para ele, e aí isso está dentro do sermão da montanha. Olha como é interessante. Quando Jesus traz, não é, nos coloca como regra de ouro, que isso é interessante, Lone, dizer como tem a ver tudo, né? Tudo. Quando Jesus diz aqui, para nós, não julgueis para não ser julgado. Quantas vezes a gente está vendo as pessoas com atitude errada e está julgando? Está lá no Sermão do Monte. Aliás, tudo que a gente precisa para o nosso equilíbrio emocional, para a boa conduta, né? Aquela afirmação de Jesus: sede vossa palavra, sim, sim, não, não. Veja que maravilha, não tem orientação. Não precisa estar jurando nada, prometendo nada. Fiz ou não fiz. É você ser honesto, sincero consigo mesmo. Se você é consigo mesmo, você vai ser com o outro, com as circunstâncias. E nas mínimas coisas, né, Leandro? Se você faz na mínima coisa, por exemplo, Chico Xavier dizia: viva de tal maneira que as calúnias percam sentido. Então, se você vive de forma honesta, você não está dizendo para ninguém que é honesto, não é? Então, ninguém não precisa estar se defendendo. Os atos são e aliado ao tempo são os nossos melhores defensores, né? E os acusadores também, né? E os acusadores também a depender da nossa conduta, né? Até porque o primeiro juízo, quem faz sou eu na minha consciência. O primeiro tribunal está na minha consciência. A lei de Deus está em mim. A primeira avaliação que vai ser feita de mim mesmo é comigo, eu comigo. Né? Daí porque você pode estar num céu, no inferno, no purgatório, como diz o Kardec lá no código penal da vida futura, no céu e inferno, quando ele nos mostra que esse é o estado de espírito. Cada imperfeição nossa é motivo de infelicidade. Eu sou infeliz. Se eu estou infeliz, eu tenho que parar para examinar onde é que eu estou falhando. Olha a humildade aí com o primeiro. Olha a bem-aventurança. O que está causando, a partir de dentro de nós, essa infelicidade que a gente sempre atribui aos outros. A gente terceiriza. Circunstâncias. É o pai, a mãe, o vizinho, é o patrão, é a esposa. Família, o desemprego. A gente não quer dizer que essas coisas não nos afetem. Claro que nos afetam, mas
entre nos afetar e nos tornar infelizes, há uma distância muito grande. Então é preciso, eu de vez em quando gosto de me referir ao equilíbrio emocional, porque é isso, não basta a gente saber, ouvir essas coisas, é preciso a gente trazer para o nosso íntimo e aplicá-las nas ocasiões adequadas, né? Buscar o equilíbrio. Você veja, se Jesus não tivesse esse equilíbrio, esse controle das emoções dele, como seria no momento do Calvário, quando ele foi tão, digamos assim... E quando todos abandonaram? O abandonaram. Eu não falo nem no que fizeram os outros, os soldados. Os de dentro. Os amigos, os discípulos, não é? Você tocou numa coisa muito importante que a gente falou no começo do programa, que é a questão da psicologia positiva. A psicologia positiva, ela faz uma avaliação das emoções para poder buscar o equilíbrio físico, psíquico e físico. Então, a partir do momento em que eu trabalho em mim essas emoções, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma coisa do tema atual hoje, depressão. Depressão. Até ontem à tarde estávamos estudando um pouco sobre esse assunto com uma amiga nossa, né, em casa, eu, ela e minha esposa, e a gente começou a observar o que é depressão. A depressão é um transtorno de humor. Sim, mas o que é o humor? Aí você vê, o humor é a disposição do espírito. Repare. Então, quando eu estou, eu espírito, estou me transtornando, ou seja, eu estou me permitindo afundar em determinadas situações, como por exemplo a própria falta de fé, né, que Joana de Ângeles elucida bem isso. Ela diz que na maioria das vezes a depressão está ligada à falta de fé em você mesmo, falta de fé nas pessoas, falta de fé em Deus. Então a gente poderia dizer então que depressão está ligada à desconexão com o autor da criação, porque tem os conteúdos fisiológicos, psicológicos, tem, mas é o espírito. Mas que são consequências. Não são as causas. Não são as causas. Né? É essa vantagem, nessa vantagem, Leônidas, que eu acho da doutrina espírita, a doutrina espírita vai buscar as causas. Se eu vejo só tudo com existência só, tudo surgiu aqui, eu nasci uma página em branco, chama-se isso, pessoal. Não, nasceu uma página em branco e vou continuar. Não, você não tinha uma página em branco se você usar metaforicamente, que Deus está dando uma nova oportunidade para você nessa página em branco, começar essa nova encarnação, com novas atitudes, ótimo. Mas essa que você foi criado no momento, percebe? Como é que você explica então? Que uns estão felizes, outros não. Percebe? Então, se Deus existe, e eu acredito que Deus existe, a gente sabe que Deus existe, está tudo aí, as obras de Deus mostram, o universo, como diz Leon Denis, o próprio universo, a sua organização, as leis sábias de Deus, né? Leon Denis fala no Deus, o grande enigma, Deus e a ciência, Deus e o universo, ele trata justamente isso, ele mostra que a organização do universo, por si só, demonstra uma inteligência anterior. O programa aqui está aqui agora, eu estou aqui, você e Márcio, tem um microfone, está tudo aqui, foi do acaso, foi que surgiu? Não, alguém veio antes, o Márcio Eduardo veio, organizou, apontou, você planejou o programa, ou seja, toda organização pressupõe uma inteligência anterior. E quanto maior a organização, maior a inteligência. O universo é grandiosamente organizado. Eu não me preocupo, nem você se preocupa com o sol, quando vai nascer, não vai nascer, vai chover, não vai? Não. Então tem uma inteligência que organiza. Então a fé nessa inteligência suprema, essa conexão, nos permite vencer a depressão. Agora, é claro, o trabalho de si mesmo, o trabalho fora para trabalhar dentro. Eu preciso sair de mim. Eu toda hora, eu não posso centralizar todas as atenções em mim. Se eu quero que todo mundo, me dê atenção, pessoas lá, você sabe, que muitas vezes deixa de vencer uma doença porque adora a atenção que se dá aos doentes. Então, esse é um dos problemas. A gente precisa superar isso, não é? E aí a gente pode seguir adiante. Eu queria destacar uma coisa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Veja só que ensinamento maravilhoso. Como a gente poderia interpretar à luz da doutrina. É não resistir ao mal. Não é? A lei do amor. Então, a violência gera violência, assim como a gentileza gera gentileza. Eu jamais vou conseguir resolver um problema, uma situação, se eu também estiver desequilibrado. Aí a gente se permite contar uma pequena história. O médico estava atendendo os pacientes,
né? Muita gente, ele chamou a atendente dele, disse, olha, eu vou atender a todos, tem muita gente, diga aí pessoal, para ninguém ficar chateado, porque vai demorar, porque eu vou atender um por um agora na fila, combinado, vamos conversar. Aí começou a trabalhar, daqui a pouco chegou uma daquelas pessoas, né, que tem um pouco de demência passageira, e disse, eu quero ser atendido logo. Não, mas não pode, como é que não, você sabe com quem está falando, não lembra aquelas pessoas assim? Né? E o médico o médico disse que não precisa atender todo mundo, ele está na fila, quem chegou, e o cara insistiu, como o médico não atendeu, ele invadiu o consultório, empurrou a porta com tudo, gritou com o médico, empurrou o médico no chão, né, desrespeitando, inclusive, o paciente estava sendo atendido, e foi embora. O médico parou, tranquilo, ajeitou o seu jaleco, pegou o estetoscópio, botou de volta, ajeitou a cadeira, pediu desculpa à senhora que estava perto assim, pediu para fechar a porta que ele ia continuar o atendimento. A atendente não aguentou. A atendente disse, mas peraí, o homem agindo dessa forma, o senhor não vai fazer nada? Ele disse, minha querida, você viu o que um desequilibrado fez? Imagine dois. Então deixa eu me manter no meu equilíbrio. Então, é essa postura que Jesus quer de nós. Quando ele diz para que a gente não vá, daqui a seguir um passo, um para dois, você quer ser violento? Eu não vou ser violento não. É a mesma coisa de oferecer o outro lado. A gente precisa ter essa coragem de fazer diferente. Às vezes o silêncio já é a resposta. E a melhor resposta é o amor. A gente tem a certeza disso. Que toda vez, essa é uma frase repetida por muita gente, mas que ela tem uma grandiosidade que a gente às vezes não percebe. É melhor ser a flor que é pisada do que o pé que pisa. Não é? Por quê? Exatamente. Como disse o Ana de Anjos, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, não é o mal que eu faço, porque ainda tem mal em mim. Eu ainda estou dessa forma. Então, Jesus, ele nos convida a uma autorreflexão, a uma modificação, a uma busca do desenvolvimento das virtudes. A busca do desenvolvimento das virtudes, que uma delas, inclusive, né, que em relação a esse próprio tema, é bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Precisamos chegar num ambiente e agir como agiria, ou buscar agir como agiria Francisco de Assis, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, não vou levar mais ódio. Hoje nós encontramos as pessoas nas ruas, às vezes um ou outro encontra um ou outro, até pelo próprio WhatsApp mesmo. O costume das pessoas é fazer o quê? É destilar o mal, ser elo do mal, propagar notícia ruim, divulgar e achando que está fazendo grande coisa, né? Não, eu estou querendo a verdade, você fala a verdade. Não é bem assim, não. Então a gente encontra pessoas que não pacificam, que é o contrário. Elas terminam fomentando a desarmonia no ambiente em que andam. Então quando Jesus diz bem-aventurados os pacificadores, são aquelas pessoas que pacificam, mas para isso buscam construir em si a paz. A paz como construção minha. Então, a partir do momento que eu busco construir a paz, e eu só vou estar em paz quando eu cumprir corretamente a lei de Deus, mas se eu buscar a paz em mim, eu posso pacificar onde eu estiver. Olha, o Alonso, esse tema é um tema para a gente ficar aqui conversando. E a gente está só no começo. Uma semana. Aliás, a gente nem começou ainda, né? Que é tanta maravilha. Estamos aqui na sexta bem-aventurança. Não é brinquedo, não. O tempo está avançando. A gente gostaria de fazer uns lembretes aqui importantes. Tem uma pergunta. Nós vamos fazer uns avisos, né, importantes, e a gente em seguida vai responder as perguntas dos nossos ouvintes queridos. Deixa-me ver aqui. Estou procurando aqui o banner da federação relacionado ao que eu vi nesse instante e já não tenho mais ele aqui. Mas ele é completo, esse é completo. Muito obrigado. O Sermão do Monte. Isso. Pronto, é o tema central do 5º Congresso Espírita Alagoano. O Sermão do Monte. Olha, muito oportuno, não é? Você vê um congresso para tratar do tema, né? Não é fácil, né? E não vai dar, né? Com certeza não vai dar. É muita coisa. Se realiza nos dias 5, 6 e 7 de julho,
no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. Estarão presentes diversos oradores conhecidos, né? E vai, como sempre, vai ser muito importante, né? Porque reúne nós que fazemos o movimento espírita alagoano, e é um momento assim de troca de energias, de experiências, né? de valores, né? A gente ouvir muitas vezes aquilo que a gente já conhece, já sabe, por um outro ângulo, por uma outra visão, né? Então é muito importante. Outro dia eu ouvi um depoimento do Divaldo, ele falando sobre isso. Ele disse que aprende muito em ouvir os outros, as palestras dos outros. E olha que, né? Ele tem experiência de milhares de palestras. É fantástico. O ser humano continua com uma energia fantástica. E ele aprende, porque vê às vezes uma abordagem que ele não havia ainda pensado naquilo, e às vezes é uma isso coisa. Isso é humildade. Isso é a bem-aventurança primeira. Bem-aventurados os pobres em espírito. Porque quem se acha sabedor de tudo. Quem se acha está perdido. Quem se acha está perdido, ainda não se encontrou, né? É verdade. Então, é um grande óbice a nossa evolução, né, espiritual. E eu diria até que do ponto de vista material também, aqueles que se fecham no seu casulo, achando que já sabe tudo, ou já sabe muito, ou sabe demais, ele não avança. Né? Tem então, certeza. Nós teremos diversos oradores. Entre eles, eu gostaria de mencionar aqui a Ana Teresa Camesmia. Para mim, uma surpresa boa, eu não a conhecia. Tive a oportunidade de ver algumas falas dela no YouTube, e muito interessante, viu? Ela tem mais uma abordagem. Muito, muito culta, aborda alguns temas de uma forma assim muito própria, muito inovadora, né? Então é sempre isso. Ela estará aqui também com a gente nesse período, não é? 5, 6 e 7 de julho. As inscrições você poderá fazer pelo telefone 30 22 03 21. Eu vou repetir. 82, o código de área, 20 22 0321, que é o telefone aqui da Federação Espírita do Estado de Alagoas, e você poderá obter informações mais detalhadas acerca de como participar desse 5º congresso. Um outro evento, que esse está mais próximo, que é agora no dia 30 de março, um sábado, é o evento que se realizará no anexo do Teatro Deodoro, e que é o evento comemorativo dos 8 anos da Rádio Brasil Espírita. Vai ser gratuito. Teremos um orador espírita falando sobre um tema relacionado com a comunicação e pregai, né? E teremos ainda apresentações artísticas, culturais, né? E com certeza será uma noite assim muito alegre e muito feliz. Você é nosso convidado especial, não deixe de participar. Iremos nos conhecer lá, né? Pessoalmente, todos. Será uma ocasião de uma confraternização, de uma alegria em nos conhecermos a todos, não é? Então, o convite está formulado. Nós temos uma pergunta aqui do ouvinte, Alessandra, da ouvinte Alessandra, aqui de Maceió. Boa noite, Alessandra. E ela pergunta o seguinte: como o espírito pode usar seus conhecimentos para atingir tal bem-aventurança, ou tais bem-aventuranças?
Eu achei interessante a sua pergunta, Alexandra ou Alexandra, como o espírita pode usar seus conhecimentos para atingir tais bem-aventuranças. Você já começa se referindo aos conhecimentos, e isso é fundamental. Você quer trazer alguma luz? Claro. Vamos juntos estudar essa questão, né, Alexandra? Boa noite. Importante participação do ouvinte para que a gente converse, interaja, né? Assim como o programa é a conversa fraterna, né? É interessante, Alexandra, o seguinte, olha só, o espírito, né, e a gente sabe que tem o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. O desenvolvimento intelectual, ele sempre vem primeiro, né? Ou seja, primeiro eu preciso conhecer o que é certo, o que é errado, o bem e o mal, para poder escolher entre o bem e o mal, que já é o desenvolvimento moral. Então, é muito importante que eu conheça, né, as coisas, as pessoas, as situações. Nós precisamos vivenciar, mas também precisamos estudar para compreender a vida. Por exemplo, quando eu me esforço, por exemplo, para entender um pouco mais sobre humildade, o que é ser humilde, não é ser subserviente, por exemplo. Ser humilde é você ter a consciência de que você é um espírito imortal, criado por Deus, com a potencialidade de ser um Cristo de Deus. E um espírito imortal, único, que não é melhor nem pior do que ninguém, mas pode ser melhor do que você mesmo. Então, esse conhecimento já conforta. Então, eu já começo a utilizar o conhecimento para a minha própria transformação. Além disso, o conhecimento, buscando naquela pergunta do Livro dos Espíritos 919, que Kardec busca a questão do autoconhecimento, porque não apenas o conhecimento de que vem de fora, mas o conhecimento de dentro de si, de mim, das minhas ações, das minhas reações, de como eu me sinto em determinadas situações, o que eu preciso melhorar para você me tornar uma pessoa mais tranquila, mais em paz, mais equilibrada e mais feliz. Então, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático e eficaz de se vencer os arrastamentos do mal, de vencer as más inclinações? Santo Agostinho, que responde essa pergunta, lembra Sócrates dizendo: conhece a ti mesmo. Ou seja, não é eu buscar o conhecimento apenas de fora, não é eu buscar o conhecimento só externo, não é buscar o conhecimento de mim mesmo. Eu preciso me analisar. E como fazer isso de forma, ele faz um pouco mais alongada, a gente faz de forma resumida, ele faz um inventário. Toda noite de dormir, orar a Deus, né, pedir ajuda do anjo da guarda e examinar as próprias condutas. Como é que eu agi? Né? O que eu fiz que foi a favor ou contra o meu próximo, a favor ou contra mim, o que foi que eu fiz em relação à lei de Deus. E eu analisando, fazendo essa análise diária, na verdade poderia ser momento a momento, é porque Kardec traz com os espíritos uma forma básica de deixar para a gente no final do dia, né? Para facilitar, já que você durante o dia todo não se analisou, analise pelo menos no final do dia, né? Esse autoconhecimento vai me orientar, vai me auxiliar. Você abordar isso, porque cada momento é um momento próximo de reflexão. A gente deve refletir antes da ação, porque depois da ação o fato já se consumou. Mas aí você pode fazer, o seguinte, olha que interessante, tem uma abordagem que certa feita eu vi, o Alírio de Cerqueira Filho, que é palestrante lá de Mato Grosso, né, que é psicoterapeuta, tem até um livro muito interessante chamado Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, falando, né, a psicologia agora transpessoal substanciada pela doutrina espírita. E eu vi uma vez ele fazendo uma abordagem que eu achei interessante, ele diz assim: uma coisa é você tem que estar atento, por exemplo, a sua atitude. O ideal, que como você falou, é eu perceber o erro antes de cometer. Essa é a primeira fase, perceber o erro antes de cometer. Então, o correto é eu não cometer o erro. A tendência, eu tenho uma chance para isso. Mas às vezes eu me percebo durante o erro. Por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Eu estou num local, alguém fala mal do Márcio Eduardo, né? Sem motivo nenhum, porque o Márcio Eduardo tem uma voz de ouro, aí o cara pessoal com inveja deles, não, porque o Márcio Eduardo é metido, porque ele tem essa voz bonita, não, é um talento que ele desenvolveu ao longo das encarnações, mas alguém quer falar mal dele, por exemplo. Aí se eu tiver nessa mesma vibração, eu vou falar também, mas se eu perceber, peraí, não, porque eu vou falar, não vou falar. Mas se eu tiver durante e começar a falar também, realmente o Márcio Eduardo tem uma voz assim, e com inveja, eu quero falar mal dele, aí eu estou cometendo também, mas se eu perceber, eu paro. Então eu percebi o erro durante, eu paro. Quer dizer, o ideal é antes, mas eu posso perceber o erro antes, durante. O ruim é quando eu percebo já depois, porque eu não posso voltar atrás, é só na próxima oportunidade é que eu vou conseguir, Alexandra,
fazer essa avaliação. Então, é muito importante que eu faça essa reflexão e que o conhecimento que eu adquira, por exemplo, livros como o Leone leu no começo aqui, Palavras de Vida Eterna. Poxa, é um livro que tem como Caminho, Verdade e Vida, como o Pão Nosso, todos esses livros, Conduta Espírita, trazendo o André Luiz através de Chico Xavier, nos mostrando as diretrizes de como seguir. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu posso perceber o erro antes, durante e depois. O que eu não posso é deixar de perceber o erro. Porque se eu não percebo o erro, eu vou ficar repetindo o erro, vou estar recebendo as consequências do erro cometido. E, por conta disso, eu vou estar sofrendo, estar reclamando das pessoas, reclamando do mundo, quando na verdade eu sou responsável pelo sofrimento. Boa parte, diz Kardec, boa parte do nosso sofrimento poderia ser evitado se nós tivéssemos a clareza, o bom senso de examinar antes de agir. Porque depois a gente pode dizer assim, se eu não tivesse feito tal coisa, eu não teria, não estaria nessa situação. Então, a pergunta, logicamente, o objetivo não é encerrar, porque o bom do conhecimento da pesquisa não é a resposta, é a pergunta. A pergunta abre para o conhecimento, a resposta fecha, porque você concluiu a ideia. Mas essa pergunta sua, é uma pergunta muito interessante para você, quando está estudando ela, pesquisando, aprofundando, de tal forma de que nós, espíritos, possamos utilizar o conhecimento que temos para a nossa ação. Hoje, de manhã, eu li uma mensagem de Emmanuel, no livro Palavras de Luz com Chico, são livros que têm enxertos pequenos, por dia a dia, Leônidas, que diz assim: é importante saber, mas mais importante do que saber é fazer. Então, eu preciso fazer com o meu conhecimento, a minha caminhada mais tranquila, mais feliz, mais pacífica, mais amorosa. Eu preciso transformar a minha vida numa vida que eu quero viver, uma vida que eu pretendo ser feliz. E essa felicidade ela é construída dia a dia, a cada gesto de amor, a cada gesto de gentileza, a cada momento em que eu perdoo. Eu me esforço para perdoar. Perdoar não é fácil não, mas Jesus na cruz deixou uma lição para nós, quando pediu a Deus para perdoar os que estavam agredindo, deixando bem claro, se não fosse importante, não deixaria na cruz. Jesus não perdeu oportunidade nada para trazer ensinamento. Todo momento Jesus estava deixando o ensinamento. O João, evangelista, disse que se tivesse que registrar tudo o que Jesus falou, não tinha livro que desse. Está no Evangelho de João. Então, o Sermão do Monte, que é muita coisa, não dá para a gente gozar, mas a gente tem uma ideia que, principalmente no resumo do ensino de Jesus, que é o Sermão do Monte, no resumo do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, nós podemos ter diretrizes para a nossa vida. Nós podemos, por exemplo, quando ele diz bem-aventurados os puros de coração. Então, o puro de coração é aquele que tem a espontaneidade, aquele que não vive com maldade, com malícia, desconfiando de todo mundo, sabe? O puro de coração é aquele que age como as crianças, está bem intencionado. É como Jesus disse: vinde a minhas crianças. Ou seja, o reino de Deus é para quem se assemelha a ela, pela espontaneidade, sabe como é? Você viver em paz, não achar que as pessoas estão querendo fazer mal a você. Porque é claro que a prevenção, que Jesus também falou, manso como as pombas, prudente como as serpentes. Ou seja, o mestre orientou, você precisa estar atento, mas não precisa você, por estar atento, pensar mal das pessoas. O bem é o bem. Quer viver bem, quer ser feliz, construa a felicidade dos outros, construindo em você. Pense o bem, fala o bem, sinta o bem, faça o bem. Se você fizer assim, você vai estar bem. Alessandra, muito obrigado pela sua participação. E é isso mesmo, Alessandra, a gente precisa conhecer a forma de ser feliz e vivenciá-las, A gente não pode construir a felicidade em nós a não ser dessa maneira. Se a gente ficar de braços cruzados esperando que ela caia do céu, isso não vai acontecer, porque é uma tarefa, é uma atribuição dada pelo Criador a cada um de nós, É esse caminho que a gente tem que percorrer. Só para encerrar, meio segundo, nós temos o Sermão da Montanha, que é uma maravilha, e não há, digamos assim, contradições nas religiões, não há polêmica, não há discordância em relação ao conteúdo do Sermão da Montanha, Pode haver até
interpretações Diferente. aqui ou acolá, né? Mas, na essência, é algo que é comum a todas elas. E por que há essa diferença entre as religiões? Um adendo a isso. Eu, particularmente, não considero o Espiritismo uma religião, nos moldes tradicionais, né? Entendo o Espiritismo como sendo uma religião natural, né? Que busca a ligação nossa com o divino, mas sem os apetrechos que ficou convencionado, que se rotulou como sendo religião, né? Então, para nossa reflexão, se você quiser falar 0,5 segundos. Bom, vamos lá. Olha, primeiro e deixar claro, a sua mensagem para nós. Bom, olha só, hoje nós começamos, né, mais uma vez, já fizemos a leitura e estudo do livro Nosso Lar, e hoje com um grupo de amigos, né, nós em casa começamos novamente o estudo do Nosso Lar. E no prefácio, né, do livro, Emmanuel faz o prefácio, ele que é o coordenador da obra do Chico, né? Emmanuel lá traz uma questão interessante para a gente refletir. Está lá no finalzinho, você for lá no prefácio, no final diz assim, que o ser humano, né, ele precisa do espiritismo, sim, precisa do espiritualismo, né? Entenda-se o espiritualismo como compreensão, né, doutrinária de que algo além da matéria. Qualquer coisa além da matéria é espiritualista. Tanto é que a doutrina espírita é espiritualista. Sabendo que esse algo além da matéria é uma individualidade, que pré-existe o corpo, existe e pós-existe, que é um ser inteligente da criação, é espírita. Mas Emmanuel diz que a gente precisa muito mais de espiritualidade. Espiritualidade é a vivência do conhecimento espírita, que remete ao que a Alexandra falou agora há pouco. Espiritualidade, na nossa compreensão, respeitando os entendimentos diferentes, é eu buscar vivenciar minha condição de espírito imortal. E se eu vivencio minha condição de espírito mortal, eu sei que cada um tem o seu caminho. Deus é um só, as religiões são várias, mas Deus é um só. O caminho é um só para buscar Deus. É o login, Jesus, e assim é amor. É isso que ele trouxe, porque Jesus falou: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Jesus não disse que seu discípulo era conhecido por ser espírita, evangélico, católico, budista, nada. Está no Evangelho. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, a senha para acessar o grande Wi-Fi divino, a conexão com Deus, a senha, o login, Jesus, a senha é amor. E eu quero desejar muito amor para todos nós, um beijo no coração de todos, agradecer meu querido irmão Leones pelo convite, estou sempre à disposição. E conte conosco para o que for, nós que trabalhamos nessa mesma equipe maravilhosa chamada RBE, agradecer ao Márcio Eduardo, agradecer a todos os ouvintes que nos brindaram com a audiência até agora, os nossos amigos do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, todos, que inclusive eu postei informando as pessoas que a gente vinha para cá, para que as pessoas pudessem acompanhar, para poder inclusive trocar ideias, que a nossa proposta, meus irmãos, eu enquanto aprendiz, eu enquanto um estudante da doutrina do Cristo, não é apresentar nada com fora de verdade, mas com fora de questionamento, de busca, de aprendizagem. E as perguntas dos ouvintes, a intervenção de Leones, as questões vão sendo formatadas. Nós somos os espíritos, como diria Emmanuel, a caminho da luz. E esse caminho da luz só tem um mestre, que é Jesus. Muita paz. Alonso, muito obrigado, que Deus lhe abençoe nessa sua jornada, nessa sua caminhada e por que não dizer, nesse trabalho que você faz de divulgação da doutrina, não é? Que, em síntese, é um trabalho de vivência do Evangelho de Jesus, não é? Em última instância, é isso aí, porque é ele quem norteia, quem baliza toda a doutrina espírita, não é? Estamos indo, me permita só interromper rapidinho, estamos indo agora para o Centro Espírita Ponto de Luz, que fica ali no Poço, né? A nossa amiga Márcia Patriota está esperando, ele vai fazer a palestra também sobre esse tema, Sermão do Monte, Sim. Caminho para a Felicidade. Isso nós estamos indo. Um abraço, obrigadão, meu irmão. Um abraço, muita paz, obrigado ao Márcio, obrigado ao nosso ouvinte, a você que está sempre conosco, não é? Um beijão no coração.